Estamos mais uma vez aqui para fazermos mais uma entrevista. Desta vez tem conosco aqui o nosso irmão Melqui Silva. Isso mesmo. Melqui Silva, né, é um levita do Senhor, mora em Teixeira, na Paraíba, né? É cantor, 27 anos de idade. Isso mesmo. Casado com Monique Freitas, né? Monique Freitas, né? E tem um filho, Azaf Lucas, e tem um a caminho também que já colocaram o nome, né? Eliel Felipe, né? Eliel Felipe, né? Ele congrega na Assembleia de Deus, em Teixeira, e na responsabilidade do pastor Daniel Tavares. Irmão Melqui, a paz do Senhor, tudo bem? Paz do Senhor, tudo bem com o Senhor? Quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui. Para mim é uma honra poder participar de uma entrevista com o pastor José Hilton. Que Deus continue me abençoando. Estou aqui para responder, né, falar um pouco da minha história. E vamos ver no que dá, né? Bom, irmão Melqui, um fato interessante é que a gente ficou sabendo e gostaria que o irmão esclarecesse melhor com relação à sua infância, né? Diz que o seu pai chegou a abandonar você ainda com 5 anos de idade, né? Ele foi uma pessoa de uma índole meia diferente, violenta, né? Meia violenta, né? Participou de assassinatos, né? Abandonou a família, né? E a gente gostaria de saber como foi que ocorreu esse fato na sua infância. Na realidade, pastor, a gente foi criado na igreja. Eu nasci em um berço evangélico. Meu pai, um auxiliar da igreja, batizado no Espírito Santo. No entanto, ele, por já vir de uma família, já de uma certa índole má, nós temos esta questão, como diz o pastor Onias, uma maldição hereditária. E isso eu creio porque as hostes infernais atuam muito nesse lado. Mas eu tive um pai que realmente abandonou a nossa família quando nós éramos pequenos. Mas aprove a Deus dar graça para que minha mãe pudesse ser a minha mãe e o meu pai. Inclusive minha mãe, um grande abraço. A irmã Maria, uma mulher de Deus, uma serva do Senhor, que nos criou com muito zelo. Meu pai atualmente ele está preso na penitenciária em Teixeira, mas já está cumprindo a sua pena e graças a Deus está bem, está em paz e sabe que quando sair dali pode se ressocializar, né? E voltar para a igreja, quem sabe. Quando ele abandonou vocês aos 5 anos de idade, a sua mãe se afastou da igreja? Aconteceram vários fatos. Na realidade, quando ele saiu de casa, ele nos abandonou e deixou a gente um pouco à míngua. Passamos por dificuldades, a minha mãe realmente se afastou da igreja, nós nos afastamos da igreja e retornamos alguns anos depois. Eu demorei mais a voltar para a igreja porque eu tinha me envolvido com banda de forró, tinha me envolvido com tocar, em viajar bastante, então eu só voltei um pouco mais tarde para a igreja. Na realidade eu voltei para a igreja com os meus 19 anos de idade. 19 anos de idade. E como se deu a tua conversão assim? O que é que te chamou? O que é que mexeu, né, Foi com você? um fato muito interessante. Porque eu recém-chegado de São Paulo, eu passei ainda um tempo em São Paulo trabalhando lá, justamente com meu pai. O tempo que ele passou em São Paulo, ele ligou para mim, a gente se organizou e foi para lá, assim que eu me casei, com 3 meses de casado. E quando voltei de São Paulo, interessante porque o pastor Samuel, ele... Hoje ainda é seu pastor atual? Não, meu pastor atual é o pastor Daniel. Esse pastor Samuel, ele foi pastor em Mandago, né, da cidade que eu morava. Na quinta-feira ele chegou para mim e disse assim: se ajoelha aí, dobra o seu joelho, porque você e sua esposa vão servir ao Senhor a partir deste momento. Foi muito interessante. Ele não fez um apelo, ele usou de autoridade? Ele usou uma autoridade tão terrível que na realidade o meu joelho ele dobrou automaticamente. Eu acho que Deus se fez presente naquele lugar de uma forma que fez quebrantar naturalmente meu coração. E a gente continuou tocando em bandas de forró. Ele me orientou a fazer isso, porque eu não tinha, era um meio de vida, né? Não tinha outra maneira de ganhar a vida. Mas aí Deus foi abrindo as portas de emprego e a gente foi se afastando cada vez mais do mundo, graças a Deus. Amém, graças a Deus, né? Com a ausência do seu pai, além dessa banda de forró, eu acho que você
teve outras atividades para que pudesse suprir as necessidades cotidianas? Assim, Deus é tão impressionante, porque eu fiz prova de Deus. O meu sentido de servir a Ele é simplesmente estar preso a Ele totalmente. Eu creio que quando eu me prendo ao Senhor totalmente, eu tenho que entregar a Ele todas as minhas possibilidades de viver. Então Deus ele foi abrindo as portas. Eu ainda trabalhei no Atacadão dos Elétricos, Deus fez uma coisa sobrenatural. Trabalhei numa prefeitura de Mãe-d'Água dando aula de violão. Na realidade, foi uma maneira que Deus ele achou de me colocar para trabalhar na obra dele. É porque as aulas não funcionavam todos os dias, mas diariamente, de segunda a sexta, eu fazia um trabalho de evangelismo dentro da cidade, que era o culto relâmpago. Durante um ano, de segunda a sexta-feira, eu fazia um culto de evangelismo pessoal, de culto na praça, nas casas. E foi essa forma que Deus foi aperfeiçoando o nosso ministério. Porque eu sempre costumo dizer que tem gente que acha que a gente começou agora. Mas ninguém imagina o tanto que a gente já enfrentou, o tanto que a gente já passou, as provações que a gente já enfrentou. Nesses cultos de evangelismo, assim, você chegou a presenciar milagres, manifestações sobrenaturais? Aonde está a palavra de Deus, algo tem que acontecer. De pessoas endemoniadas, de curas divinas, pessoas que foram libertas de vícios, né? Criança que foi curada através do nosso ministério, da nossa oração, com a ordenança de Cristo, né? Pessoas que foram batizadas no Espírito Santo, casas que se entregaram a Cristo, família por completo. Coisas que a gente entrava dentro da casa, isso é muito interessante. Entrávamos dentro da casa e batalhávamos de verdade. Não é que a gente entrava simplesmente para evangelizar. A gente ia para uma guerra. E teve uma das vezes que a gente entrou dentro de uma casa, que uma das filhas do senhor, o dono da casa, estava lá endemoniada. A gente expulsou aquele demônio e a família inteira abraçou a Jesus Cristo naquela tarde. Maravilhoso. Isso aí é maravilhoso, é o que realmente compensa, né? Então, irmãos, mas quer dizer que você exerceu esse ministério de evangelismo através de cultos públicos nas famílias, pessoalmente, mas também o seu verdadeiro ministério é a pregação ou louvor? Assim, eu vou ser bem claro. Na realidade, eu fui condicionado a provocar esse ministério. Deus ele fez uma promessa para mim ainda quando criança, e por mais que eu não lembrasse dessa promessa, minha mãe me lembrou dessa promessa, e eu fui condicionado a provocar o ministério no sentido de que está preparado para fazer alguma coisa. Então, quando Isaías ele viu Deus sentado no alto sublime trono, a voz que ecoava no céu era essa: a quem enviarei e quem há de ir por nós? O sentido dessa mensagem é que ele precisaria estar pronto para o que fosse necessário. Então, se me chamam para pregar, eu prego. E se me chamam para cantar, eu canto. Se me chamar para orar, eu oro. Né? Então, eu tenho que estar preparado eu tenho que ter disponibilidade para Deus me usar de qualquer forma. De qualquer forma, né? Isso é maravilhoso, né? Mas hoje aqui você está, vai prestar um serviço para a igreja Filadélfia Pentecostal aqui em Coremos. Eu vou dar lugar. E o lugar hoje vai ser para o Ministério do Louvor. Do Louvor. Hoje eu vou apresentar a Deus louvores de adoração. Trouxe minha banda, inclusive. Os meninos são crentes, os meninos que me acompanham. Na realidade eu não vou andar com gente que não presta, né? Tem que andar com gente crente. Mas graças a Deus estarei louvando ao Senhor na igreja Filadélfia Pentecostal. Para a glória de Deus. Pra glória Amém, de Deus. Graças a Deus. Meu irmão, eu gostaria de falar algumas palavras aqui e vocês se expressar segundo a sua interpretação. Esqueça o sentido literal da palavra e o que ela significa para você hoje, para a igreja atual, para a sua vida, para a vida, digamos, da juventude de hoje, né, e principalmente para a vida da igreja. Oração. Necessidade da alma. A oração é a necessidade da alma. É um diálogo que eu tenho com o meu Criador. Se eu perder a comunicação com Ele, eu perco o sentido da salvação, eu perco o sentido de que eu vivo. Necessidade da alma. Amém. Arrebatamento. Algo que se aproxima. É algo que vai ser um marco na história do mundo. Eu acho que nada que aconteceu ainda
ainda não tem como se comparar com o que vai acontecer nesse dia. No dia do arrebatamento. Eu não brigo na questão de... Tem gente que tem aquela tese teológica e eu tenho que estar preparado. Não sei se vai ser antes, no meio ou depois. Eu quero subir. Eu também penso dessa forma. Essa questão de pós ou pré não me interessa, né? O importante é estar... Eu não brigo com ninguém. Preparado, né? Preparado para isso. Eu quero estar pronto. Bom, meu irmão, e qual é a sua visão com relação, principalmente nos dias atuais, para a Igreja de Cristo Jesus, sobre perseguição religiosa? Dentro das igrejas. As ovelhas estão sendo mortas por outras ovelhas. Certa vez Jesus me fez redigir uma oração no sentido de que no Oriente Médio o povo é atacado, é perseguido e degolado, porque Satanás usa essa arma lá. Na Europa, os cultos são anglicanos, ou quase católicos, só não tem imagem. Na América do Norte, a perseguição lá é o modernismo. Não se tem mais jovens dentro da igreja, só os mais velhos ou crianças. Porque os cultos, eles foram tomados de uma forma terrível, no sentido de que eles estão acabando com a liturgia santa. Estão modernizando tudo. E no Brasil, nós não temos perseguição de morte. Nós não temos perseguição de modernismo. Até então, a nossa liturgia é preservada. Mas dentro da igreja somos perseguidos. Pessoas que tentam abafar o ministério de outros. Dentro da igreja, a perseguição. Isso é incrível. Redes sociais. Ferramenta. Uma boa ferramenta para os evangelismo. Por exemplo, toda quarta-feira, às 10 horas da noite, eu faço uma live. É um culto lá em casa. Então, eu ministro louvor, ministro uma palavra, ministro oração. Inclusive, tenho até testemunhos de crentes que aceitaram a Jesus mediante a live. Amém. Glória então, a Deus. É um instrumento, para quem sabe usar, é um instrumento para a glória de Deus. Família. É a base de tudo. Costumo dizer que... Eu costumo dizer não, eu escutei e afirmo isso. São duas instituições divinas. A família e a igreja. Sem a família, a igreja não funciona. E sem a igreja, a família se deterioriza. Ela se acaba porque perde os princípios da palavra do Senhor. Amém, Jesus. Estudo bíblico. É o que falta. Se o povo lesse a palavra, se o povo meditasse na palavra, não pregariam nem viveriam tanta heresia. Não estariam, talvez, discutindo tanta tese teológica. Porque o povo, na realidade, hoje estuda para tentar destruir a tese de alguém. Não estudam para glorificar. Querem apresentar algo melhor. Eles querem apresentar um anel, né, na realidade. É verdade. Estudo bíblico é o que falta. Se o povo estudasse de verdade a palavra. Na verdade, você falou que falta nos ministérios e falta a aceitação dos próprios cristãos, né? Se a gente fizer em comparação um culto de ensino bíblico, de estudo da palavra de Deus, para uma festa, a gente consegue entender a falta, tanto na falta no sentido de quem aplique, tanto na falta no sentido de quem queira participar. Quem queira participar. Isso tem trazido uma deficiência grande para o ministério da palavra, né? Terrível. Estamos perdendo autoridade porque não conhecemos mais a palavra. Irmão Melk, façamos o seguinte, deixa aí uma mensagem aí para os internautas, para os ouvintes da Rádio Coremos FM, da Rádio Sol Gospel, e para os internautas das redes sociais aí, faça uma conclusão aí do... Eu faço minhas as palavras de Jesus Cristo, quando ele impulsionou João a escrever aquela carta às 7 igrejas da Ásia. Quando ele olhou para Filadélfia e disse assim: tendo pouca força, não negaste o meu nome, guardaste a minha palavra. Eu vou deixar para você aquilo que Deus toca no meu coração no sentido de viver. A palavra do Senhor, ela é aquilo que rege a nossa vida, a nossa jornada para o céu. Então, para você, eu deixo o sentido de que você se aprofunde em conhecer quem é Jesus. Não deixe que ninguém roube a tua história. Olhe, podem às vezes, ou muitas das vezes, nos impedir de congregar, nos negarem oportunidades para cantar, para pregar, para ministrar,
Mas pela palavra do Senhor, a única coisa que não podem nos negar, ou uma das únicas coisas, é de termos intimidade com Ele, de estarmos no caminho do céu e de recebermos a coroa de glória da vida eterna. Então, preserve a glória de Deus na terra, preserve o uso da palavra, e que através deste momento você possa receber força para continuar batalhando. Não, você não vai morrer. Isso que Deus está deixando acontecer é só um propósito, para que você possa melhorar. Então que Deus possa continuar lhe abençoando, em nome de Jesus. Bom, Mel, foi um prazer, meu irmão. Deus Prazer abençoe. todo meu. Né, tá aí, você acaba de ouvir aí o irmão Mel, que é cantor, 27 anos de idade, casado com Monique Silva, né, pai de Aleph Lucas, Azaf Lucas e Elia Felipe, né? Que a gente está para vir, ele é o Felipe que está para vir, né? Mora em Teixeira, congrega com o pastor Daniel. Só Daniel, né? Porque você me deu outro nome aqui, fica um pouco. Só para ressaltar uma coisa muito importante. Eu gostaria de saber uma diferença que há aqui do seu endereço, é Teixeira e Matureia. Eu moro em Matureia. Mas congrego em Teixeira, é 11 quilômetros, era distrito, agora cidade. Pronto. Só para ressaltar uma coisa muito importante, Pois não. Monique, eu te amo, viu? Tem como vir num lugar desse e não dizer que te amo de verdade. É minha família, minha esposa, é minha casa. Amém, graças a Deus. Tá, esse foi o bate-papo de hoje com o nosso irmão Mel Silva. Né, você que nos acompanha pela rádio Só Gospel, também pela Quaremos FM nos domingos e pelas redes sociais aí, pelo o YouTube, pelo Facebook, né, também algumas postagens pelo Instagram, né, que você possa nos acompanhar, compartilhe, né, dê um like, né, contribua para que o reino de Deus possa ser divulgado mais e mais na face da terra. Meu irmão, muito obrigado, Deus abençoe e que a paz do Senhor seja com todos. A paz do Senhor.